Olá, olha, se a gente ainda pensa que inteligência artificial se resume a chatbots, é bom se preparar, porque nos últimos meses um novo conceito começou a ganhar muita força: os agentes de IA. E nós estamos falando de IAs que não apenas conversam, mas agem. Elas executam, decidem, por isso, vamos entender juntos essa evolução incrível de simples assistentes para verdadeiros estrategistas autônomos. Quase todo mundo já interagiu com assistentes como o ChatGPT, certo? Mas a pergunta que está movendo a indústria de tecnologia agora é outra. Tá, e qual é o próximo passo? O que vem depois de uma inteligência artificial que só conversa? E a resposta para essa pergunta é uma mudança fundamental. A IA está saindo daquela tela de chat e começando a interagir de verdade com o mundo digital. A grande revolução não está mais na conversa, sabe? Está na execução. É a gente sair de um modelo que responde para um que age e que planeja. Para a gente entender bem essa jornada, vamos dividir tudo em 3 estágios. O ponto de partida, o primeiro estágio, é aquele que a maioria de nós já conhece bem, o conversador. Ele é baseado nos famosos modelos de linguagem grandes, os LLMs. Pensa assim, um LLM, que é a tecnologia por trás do ChatGPT, do Gemini, do Claude, é como um cérebro digital que leu praticamente a internet inteira. E não só a internet, mas incontáveis livros e artigos. Todo esse conhecimento permite que ele entenda e produza textos de um jeito que soa incrivelmente humano. E eles são ótimos nisso, né? Respondem dúvidas, dão ideias, criam resumos, ajudam a programar. Eles funcionam como assistentes de conversa super inteligentes. O fluxo aqui é bem direto. A gente dá uma instrução, algo como "me ajuda a escrever um e-mail", e a IA gera uma resposta em texto. É aquela relação bem simples de comando e resposta. Mas aqui é que está a limitação fundamental. Se a gente pedir para essa mesma IA, ok, agora envie este e-mail, ela simplesmente não consegue. E por quê? Porque ela vive numa espécie de caixa. Ela não tem acesso ao nosso aplicativo de e-mail, ao nosso calendário, a nenhuma ferramenta externa. É uma mente super poderosa, mas sem braços para agir no mundo digital. E é exatamente para superar essa limitação que a gente entra no segundo estágio, o executor. É aqui que a IA evolui de apenas falar para, de fato, fazer coisas, seguindo um roteiro que nós definimos. Um agente de IA simples é, na essência, um LLM que ganhou braços e pernas. Nós damos a ele acesso a ferramentas externas, tipo APIs do nosso e-mail, um banco de dados de clientes, um sistema de agenda, e ele pode usar essas ferramentas para executar uma sequência de tarefas que nós mesmos desenhamos. A tecnologia que faz isso acontecer é conhecida como RAG, ou Geração Aumentada por Recuperação. É como dar a um assistente uma pasta com documentos importantes antes de pedir um relatório. Primeiro, a IA recupera a informação relevante dessa pasta. Depois, ela aumenta o pedido original com esses novos dados. E, por fim, ela gera uma resposta muito mais completa, muito mais precisa, porque agora ela tem um contexto que antes não tinha. E aí a gente vê a diferença na prática. Enquanto um LLM comum só consegue rascunhar o e-mail, um agente simples pode ser programado para um fluxo completo. Primeiro, ele consulta o painel de vendas, depois usa esses dados para personalizar o e-mail e, por fim, ele envia. Tudo numa sequência automática. Mas atenção, ainda existe uma grande limitação aqui. Esse agente ele só consegue seguir a sequência de passos que nós humanos definimos para ele. Se aparecer uma pergunta nova que exige uma ferramenta que não estava programada no fluxo, ele falha. O humano ainda é o cérebro por trás de todas as decisões e de todos os ajustes do processo. E essa limitação nos leva direto para o terceiro estágio, que é, de longe, o mais revolucionário de todos. É onde a IA finalmente ganha a capacidade de pensar e planejar por conta própria. Bem-vindos à era do estrategista. Um agente autônomo funciona de um jeito completamente diferente. A gente não dá para ele uma lista de tarefas, a gente dá um objetivo final. E a partir daí, é a própria IA que, de forma independente, planeja a estratégia, escolhe as ferramentas e executa as ações para alcançar aquele objetivo. A lógica por trás disso é um framework chamado REACT, que vem de Reason and Act, raciocinar e agir. Ele funciona como um ciclo de feedback que não para. Primeiro, a IA raciocina, ou seja, analisa o objetivo e cria um plano. Depois, ela age, executando uma parte desse plano. Em seguida, ela observa o resultado, raciocina de novo para ajustar a estratégia e age de novo. É um ciclo contínuo de pensamento e ação. E aqui a mudança de papel fica óbvia, né? Com o agente simples, o humano era o gerente de processos, definindo cada passo do caminho. Já com o agente autônomo, o humano aponta o destino final, a meta.
A responsabilidade de descobrir qual o melhor caminho para chegar lá é inteiramente da IA. E isso abre um leque de capacidades novas que são impressionantes. Esses agentes podem resolver problemas bem complexos, refinar os próprios planos se a primeira tentativa não der certo e até descobrir e usar novas ferramentas. Tudo isso sem intervenção humana direta. Então, o que a gente está vendo aqui é uma clara transferência de responsabilidade. A IA está evoluindo de uma ferramenta que responde para uma entidade que de fato decide. Essa tabela resume a jornada toda. Na sua natureza, a IA evolui de reativa para proativa e, finalmente, para autônoma. No fluxo de trabalho, ela passa de só responder a um comando para seguir um roteiro até planejar a própria estratégia. E o mais importante de tudo, na tomada de decisão, o controle sai completamente das mãos humanas e é transferido para a IA. Uma analogia perfeita para um agente autônomo é pensar nele como um funcionário de altíssimo desempenho. A gente não diz a ele como fazer o trabalho. A gente dá uma meta e ele descobre a melhor forma de alcançá-la, usando todos os recursos que tiver disponíveis. E tudo isso nos leva a uma pergunta que é fundamental. À medida que a IA evolui de uma simples ferramenta para um parceiro estratégico, que é capaz de planejar e agir por conta própria, como é que o nosso papel no trabalho e na sociedade se transforma? A discussão sobre isso está só começando.